TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, começa agora na TV Fortaleza o programa É Direito. Nesta edição, a gente volta a falar sobre saúde. O nosso foco é a diabetes. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo através de políticas sociais e econômicas a redução do risco de doenças, ofertando assim serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Com base nessas informações, um novo projeto foi apresentado aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. É o projeto 141/2018, que institui a Política Municipal de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Saúde da pessoa portadora da doença. O autor desse projeto é o vereador Luiz Gadelha, do PPS, que participa conosco. Recebemos também a doutora Rebeca Pinheiro, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Seção Ceará. Desde já, eu agradeço a presença de vocês. Sejam bem-vindos ao programa Direito, vereador pela primeira vez. Doutora Rebeca também, a nossa convidada aqui estreando no programa Direito. E a gente vem bater esse papo, Esse papo que, na verdade, é falar sobre saúde, é falar sobre diabetes, que é uma doença não nova, já bem antiga, mas que ela tem tantas nuances e tantas situações que quanto mais informações, quanto mais informação acaba sendo aquele ditado popular, nunca é demais. E eu gostaria que a gente começasse, na verdade, justificando, vereador, o porquê da apresentação dessa proposta aqui na Câmara Municipal. Queria agradecer à TV Fortaleza por nos dar essa oportunidade de estar divulgando esse mal que nós vivemos, que é a diabetes. Agradecer aqui a participação da doutora Rebeca, presidente do Conselho de Endocrinologia e Metabolismo Regional do Ceará, que vem aqui colaborar, vem aqui acrescentar com o nosso projeto. Nosso projeto, ele se justifica que nós temos entre 13 e 14 milhões de pessoas portadoras de diabetes no Brasil. A gente tem hoje, infelizmente, um empurra. A União empurra para o Estado empurra para o município empurra para a União e a União empurra novamente para o município. E com esse projeto de lei que nós estamos propondo e esperamos que seja sancionado tanto na Câmara Municipal como pelo prefeito Roberto Cláudio, nós estabelecemos uma política municipal para as pessoas portadoras de diabetes, aonde a gente visa um tratamento com os melhores insulinas, aonde a gente visa que esse paciente portador de diabetes, principalmente portador de diabetes tipo 1, tenha os insumos necessários, como as fitas, as insulinas. Nós também pedimos nesse projeto, que eu acho muito importante, que o atendimento de urgência e emergência seja tirado a glicemia daquelas pessoas que estão sendo atendidas, Para você ter ideia, quando você chega em qualquer hospital, é padrão a pressão arterial, é padrão a oximetria, e nós estamos tentando implementar esse teste de glicemia. Muitas vezes, o garoto ou a pessoa acima de 45 anos chega e não é diagnosticado diabético. Principalmente o diabetes tipo 1, que é um diabetes que entre aspas, mais escondido, Principalmente a criança. Aí a gente está tentando, e essa é a nossa visão, é o nosso pedido nesse projeto, para que seja também aferido a glicemia. Essa proposta, doutora Rebeca, antes que a gente comece falando mais sobre a doença em si, a gente vê como até uma forma preventiva, porque dependendo da situação, o paciente, ele sendo portador da doença, alguma medicação ele não possa tomar, exatamente para evitar problemas? Isso, então, assim, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, Isabel, Luiz, Gadelha, e aqui falando realmente em meu nome, em nome da SBEM, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Mas, assim, o diabetes realmente é uma doença que tem aumentado em números, Isso é a nível de Ceará, de Brasil, de mundo, Doença que atinge milhões de pessoas. E a gente sabe realmente que as complicações são inúmeras, E a detecção precoce, ela é importante, Porque
o diabetes, quando ele é detectado bem no início, ele pode ser controlado, pode ser bem conduzido, né? Às vezes, a questão da modificação do estilo de vida, hábitos saudáveis, alimentação saudável, a implementação de uma atividade física regular, isso aí pode evitar a progressão desse diabetes, né? E principalmente evitar o que a gente mais busca, as complicações a longo prazo, né? E então, o que a gente pode falar um pouco mais em relação desses tipos de diabetes, doutora? Pronto, assim, a maior incidência realmente é o diabetes tipo 2, né? E essas mudanças de classificação vêm sendo discutidas, né? Mas o diabetes tipo 2, ele acomete, dentre os números de diabetes, corresponde a 80% dos casos, né? O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 é aquele que surge insidiosamente, na maioria das vezes ele é assintomático no início, né? Se descobre casualmente no exame eventual, né, no exame laboratorial ou de glicemia capilar, né, e com menos frequência já com sintomas, né. Já o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que ocorre geralmente numa idade mais precoce, né, ele tem um fator imunológico preponderante, né. Seria o mais agressivo dos tipos? Digamos que sim, porque ele tem uma destruição realmente rápida das células beta do pâncreas de forma autoimune. Então, isso aí leva à necessidade de utilização da reposição da insulina, né. Geralmente é dessa forma. Existe diabetes tipo 1 que tem anticorpos positivos, esses anticorpos podem ser detectados no exame laboratorial, mas tem formas também idiopáticas que não cursam com a presença desses anticorpos, né? E existem outras formas de diabetes também menos comuns, né? Além do diabetes tipo 2, além do diabetes tipo 1, que tem relação com outras patologias endócrinas, né? E aí entra várias doenças, acromegalia, síndrome de Cushing, várias doenças endócrinas que cursam com diabetes. Tem diabetes, o MOD, o LAD, o diabetes autoimune de início tardio, pode acontecer uma destruição imunológica das células beta numa idade já adulta, né? Isso também é outra forma de diabetes. E várias outras, né, que tem uma frequência, né? Diabetes gestacional, que é uma forma de diabetes que surge temporária, surge na gestação, o diagnóstico é feito durante a gestação, né? Hoje, isso já se detecta com muito mais frequência, porque já se tornou rotina realmente essa avaliação de glicemia, de fazer a curva glicêmica durante o período gestacional. Então, a gente tem diagnosticado e acompanhado bem mais, né? É realmente só pelo período da gestação? Mas esse paciente que teve diagnóstico, uma vez diagnosticado diabetes gestacional, ele vai ter um risco maior de desenvolver diabetes no futuro. Então, é aconselhável, né, a orientação é que depois do parto, 6 a 8 semanas depois do parto, seja feita uma curva glicêmica para detectar se aquela gestante que já teve o bebê, se ela ficou com alguma intolerância à glicose ou tem uma predisposição maior a ter diabetes. E em relação ao processo, como se chama também da pré-diabetes, né? Isso. Esse termo, na verdade, é um termo utilizado para as fases iniciais, que hoje a gente já tem parâmetros, atualmente, né, a definição, quando a glicemia começa a se alterar, né, mas ela ainda não está nos valores preconizados para a diabetes, a gente chama de pré-diabetes, né. Isso corresponde a uma alteração da glicemia de jejum ou da glicemia de 2 horas na curva glicêmica, né, mas pode ser também uma alteração da hemoglobina glicada, quando ela está nessa faixa de 5,7 a 6,5, né? É um valor que a gente considera já de pré-diabetes. E esse paciente, ele é considerado um paciente de alto risco para desenvolver o diabetes. Então, precisa de um acompanhamento severo, né? O acompanhamento já é feito da mesma forma como se ele tivesse diabetes, inclusive para detecção de retinopatia diabética, para detecção de nefropatia diabética, os exames são os mesmos já feitos no paciente diabético. Ok, eu vou pedir com licença, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já a gente está de volta, o programa Direito Hoje volta a falar sobre saúde, mais precisamente sobre a questão da diabetes. A gente volta já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima.
Estamos de volta. O programa É Direito de hoje falando sobre saúde, mais precisamente sobre diabetes. Dentro da Constituição Federal, o direito à saúde a todos, já foi apresentado aqui na Câmara Municipal de Fortaleza um projeto de lei ordinária de autoria do vereador Luiz Gadelha, do PPS, e esse vem propor instituir política municipal de prevenção à doença e também assistência integral à saúde das pessoas que são portadoras do diabetes. A gente recebe junto com o vereador a doutora Rebeca, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, representando aqui o estado do Ceará. Eu acho que vale a gente conversar um pouquinho agora no início desse segundo momento do programa. O senhor falou de onde é que tinha partido essa questão, vereador, de trazer essa proposta, mas o senhor também vive um pouco na pele isso, porque o seu filho, bem novo, é portador. Então, com um pouco tempo em que a gente conversa com o senhor demonstra saber muito, Sabe dos tipos, de como atender, o que é preciso, assim, a gente pode dizer já bem experiente, doutora Rebeca? E a gente vê que independente de você viver ou não isso na pele, porque é uma questão familiar, tão bom seria se todas as pessoas tivessem esse conhecimento sobre essa doença, que por mais que hoje ela tenha forma de prevenção, que se converse, que sabe que pode ser controlada, a gente sabe também que ela pode causar vários danos. Então, assim, isso fez o senhor hoje ter todo esse amparo pelo viver na pele e pelo interesse, vereador? Cibele, deixa eu lhe dizer, a gente quando sofre na pele, a gente aprende nem que não queira. O meu conhecimento, ele não é um conhecimento científico, Eu sou advogado, mas eu vivo isso em 3 em 3 horas, Em 3 em 3 horas eu tenho que tirar a glicemia do meu filho, em 3 em 3 horas eu tenho que aplicar a insulina, em 3 em 3 horas eu tenho que fazer a contagem de carboidrato. Mas logo quando ele foi diagnosticado, eu tinha um mal, o mal da não informação. Eu não tinha informação. Eu achava que a diabetes era um monstro de 7 cabeças. Eu achava que meu filho ia falecer no outro dia, porque ele não ia poder comer açúcar, porque ele não poderia viver como as outras crianças. Mas com o passar dos dias, e essa coisa maravilhosa que a gente tem, que é a informação, que é a internet, as coisas hoje muito rápidas, e eu saio nas comunidades, eu saio dando palestra, eu vou nos colégios, e uma coisa que eu sempre friso, que eu sempre digo, que a criança portadora de diabetes tipo 1, ela tem uma vida absolutamente normal, como qualquer outra criança. Para você ter ideia, doutora, o meu menino, ele come doce, ele come sorvete, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma coisa chamada uma insulina ultra rápida e tem a contagem de carboidrato. Aí nós fazemos a contagem de carboidratos e aplicamos a insulina, ele come lá o docinho dele, ele compra o brigadeiro dele. Então, ele tem uma vida absolutamente normal. Agora, a desinformação é uma coisa realmente muito ruim. As pessoas são desinformadas. Muitas vezes as pessoas são desinteressadas. A diabetes ela tem uma coisa muito ruim, porque deprime muito. As pessoas não têm o conhecimento, acham, não, vou morrer amanhã. A gente sai nas comunidades fazendo teste de glicemia e a gente sente isso, sabe? A gente sente o desinteresse. E eu sempre digo, e a doutora, como o conhecimento científico dela, ela vai dizer, o grande perigo que eu acho da diabetes é porque ela é silenciosa. Você hoje está com a glicemia lá em cima. Só no silêncio é a falta de informação, Você está com a glicemia lá em cima, mas você não tem sintoma. Aí vai amanhã também, amanhã depois da manhã, e depois da manhã, depois da manhã. Quando você vai cuidar, já tem complicação, já está com problema na vista, já tem uma feridinha nos pés que vai estar... demorou, que vai ter que amputar o dedo, amputar o pé, enfim, aí os problemas vêm. Eu sempre digo, viu, doutora, no meu conhecimento empírico, que a diabetes ela não dá ré. O que é não dar ré? Prejudicou, não tem esse negócio, vou me cuidar hoje. É tentar melhorar daqui para frente, Eu sempre digo, não pode deixar ela piorar, porque ela se piorar, chegou lá na frente, não, vou me cuidar para melhorar o que piorou. Não existe isso. Eu sempre acho que quando você perdeu a visão, não, agora eu vou me cuidar porque eu perdi a visão. A visão não volta, Porque aí já está tudo comprometido.
Enfim, a gente está com esse projeto de lei, eu acho que é importantíssimo para o município de Fortaleza. Eu acho que vai ser não tenho dúvida que o Roberto Cláudio vai aceitar a nossa proposta. Essa proposta, esse projeto de lei só tem dois municípios no Brasil, São Paulo e Foz do Iguaçu. Esse projeto de lei também já passou pela Câmara Federal e o deputado, por sinal um deputado aqui do Ceará, já falou com o senador Eunício Oliveira para já colocar em pauta no Senado Federal, para já vir de cima para baixo. Mas nós queremos que não seja necessário isso, nós queremos que o município de Fortaleza saia na frente. O Roberto Cláudio é uma pessoa inovadora, é uma pessoa que está fazendo uma administração, é o terceiro prefeito de capital mais bem avaliado do Brasil. E é médico, né? Conhecedor da causa, conhecedor, sabe da necessidade. E tem uma coisa, viu, Cibele? A doutora, se eu estiver errado, a doutora vai me corrigir. O diabético compensado, ele é muito mais barato para o Estado, ele é muito mais barato para o município, ele é muito mais barato para a família do que o diabético descompensado. A prevenção vem disso aí. Doutora Rebeca, a gente vendo esse depoimento, que assim a gente pode falar também, né, não só de conhecimento de causa, mas esse depoimento do vereador, a gente vê o quanto é importante essas políticas públicas, né, porque a gente conversa, seja qualquer assunto. A gente volta para o ponto de partida onde a prevenção, ela sempre vai ser a melhor alternativa. Em algumas palavras do que o vereador falou, lembrando bem, a diabetes antigamente, né, do mesmo jeito que não se pronunciava o nome da doença câncer, né, ela tinha aquela visão muito pesada dentro da sociedade por conta da amputação, né, dos membros, porque quando já descobria a diabetes estava. Então, é nesse bate-papo, é nesses depoimentos que a gente vê o quanto é importante essa iniciativa dos poderes públicos de trabalhar, de prevenir, de conscientizar e de informar. Isso, sem dúvida. Eu acho que todos esses momentos de discussão, de esclarecimento, eles são muito válidos, né? Essa questão, como foi colocada, de prevenção é o foco principal, né? A informação. Então, assim, no instante em que se trata realmente de uma doença que pode ser evitada, ela tem o seu componente genético, ela pode ter o seu componente imunológico, mas ela tem um percentual de contribuição dos fatores ambientais. Então, no instante em que se trabalha o estímulo à alimentação saudável, né, e aí vale a ressalva, né, a alimentação do diabético, ela não tem que ser uma alimentação restritiva ao pé da letra. A alimentação do diabético é a alimentação saudável que todo mundo precisa ter. O diabético, ele tem que ter para poder ter um controle adequado. Mas as pessoas estão vendo com o passar dos anos que você se alimentar bem, isso não é necessidade só de alguém que esteja doente, né? De forma alguma, exatamente. Então, o aumento do consumo de legumes, de verduras, de frutas, a diminuição do consumo de alimentos industrializados, né, de alimentos processados, né, o controle alimentar, evitar dietas hipercalóricas, os fast foods, né, o ganho de peso, né, e aí entra também esse controle do peso, tem muito a ver com a questão de evitar o diabetes, né, a prática de exercício físico. Então, essa questão do combate ao sedentarismo é fundamental, e aí o que se preconiza realmente, no caso do diabetes, fazer diariamente exercício, se tem excesso de peso, né, mas se não pelo menos 150 minutos de atividade por semana, né? Tem que se buscar isso, porque é o que vai evitar a qualidade de vida, né? Qualidade de vida, sem dúvida, né? Tem relação com a questão da prevenção não só do diabetes, mas aí entre hipertensão, colesterol, né? Tudo isso aí se pode evitar. E no instante que se controla a questão da obesidade, se controla a hipertensão, se controla o colesterol alto junto com o controle do diabetes, vão diminuir realmente as chances de desenvolvimento das complicações. E aí entra realmente a questão da retinopatia diabética, que a cegueira é uma das causas de maior respaldo como causa de cegueira é o diabetes, né? Aí entra a questão da nefropatia diabética, né? Você saber que pode evoluir para insuficiência renal, precisar de uma diálise, né? Várias vezes por semana, então você pode evitar isso aí. Entra a questão das amputações, né? E aí é a questão circulatória, e entram as complicações macrovasculares, que é o risco de infarto e o risco de AVC. Então, tudo isso aí são complicações que a gente sabe que podem ocorrer se não houver um controle adequado. Eu lembro bem, a minha avó, ela descobriu, né, que era portadora da doença, e durante muitos anos, eu lembro,
Era o que ela dizia muito, aquele franguinho sem sal, hoje eu não estou afim do frango e tal. E eu lembro que ela questionava, no começo, eu acho que é o pensamento de todos, como o senhor bem disse, eu não posso mais comer isso, eu não posso mais comer aquilo. E ela durou, ela ainda viveu em torno, eu acredito que, com certeza, no mínimo 10 anos. O médico dela até brincava, ela também tinha infartado alguns anos antes, né? Dizia assim, dona Arlinda, a senhora pode morrer de qualquer coisa, menos do coração e da diabetes. E realmente foi pela questão de idade e outros fatores. Por quê? Porque lá em casa se tornou essa prática, essa questão do conhecimento, de todo mundo ter esse cuidado, né? E foi onde, com o passar do tempo, ela começou a ver. Na minha alimentação é melhor, por mais que tenha um dia que você, né? Com certeza. Estou indo lá para aquele franguinho de novo e tudo, mas você vê a qualidade de vida e o quanto ela... Para quem foi fumante durante muito tempo, ela poderia ter morrido bem antes, né? Então, quando ela já buscou dentro disso aí, e a gente vê também, diante disso, a importância de levar informação. Quanto mais palestra, quanto mais conhecimento, quanto mais notícia, melhor. Com certeza, com certeza. A questão da discussão da educação continuada, isso é importante, né? É o paciente saber que hoje ele dispõe tanto de várias formas de prevenção, mas também de várias formas de tratamento e de controle. Hoje a gente dispõe de medicações, dispõe de insulina, então dependendo do estágio em que ele se encontra, ele tem que realmente decidir se cuidar e ter um acompanhamento, ter um segmento, usar corretamente as medicações, manter as taxas de glicose dentro do controle. Controlada, né? Assim como os níveis de pressão, assim como os níveis de colesterol. Então, no instante em que ele mantém isso controlado, ele realmente vai dar um grande passo no sentido de prevenção de complicação. Rapidinho, vereador, a gente sabe que as pessoas são bem mais conscientes, mas hoje, a senhora como médica, né? Qual é ainda a grande barreira no que se fala em relação à diabetes? Eu acho que é a questão, existe um pouco do preconceito de achar que é uma doença que no instante, e isso eu vejo no consultório, paciente doutora, quer dizer que eu realmente tenho diabetes. No instante em que ele foi diagnosticado com diabetes, hoje já se sabe que 10 anos antes ele já começou a ter aquelas alterações, né? Então, não é uma coisa que foi pontual ali, aquele diagnóstico. Chegou ao ontem, contrário, hoje... às vezes, o diagnóstico do diabetes tipo 1 realmente pode ser de uma forma abrupta, mas o diabetes tipo 2, ele é progressivo. Mas na cabeça assim, das pessoas, aquele momento do diagnóstico do diabetes, ele realmente causa um impacto muito impacto, grande, né? E às vezes tem gente que não lida bem realmente com isso e foge da questão, né? Trata como se realmente aquilo não existisse e não é a forma ideal, né? O diabetes, ele se bem conduzido, se bem controlado, ele realmente vai realmente minimizar todas as consequências, vai haver uma redução disso aí, né? Essa questão no sentido de prevenção, e aí coloca também a questão da detecção precoce, a gente fala muito a respeito, porque realmente tem as situações, né, os indivíduos acima de 45 anos, é importante que todos façam regularmente testes para se detectar, verificar a glicemia, né? E abaixo de 45 anos, se tiver fator de risco, isso aí também é preconizado já, se ele for hipertenso, se ele tiver colesterol alto, se ele estiver acima do peso, ele tem que, de tempo em tempo, fazer uma glicemia, porque ele é um paciente de alto risco. Quem já teve diabetes gestacional tem que acompanhar isso aí, né? Então, é importante. Pois não, vereador. Não, e corroborando com o que a doutora disse, o que eu acho importante, com a evolução da medicina, hoje a diabetes, ela deixou de ser jogar você para fora da sociedade para incluir. Por exemplo, hoje nós temos uma insulina Lantus que é 24 horas. Hoje nós já está em teste, né, doutora? Uma de 48 horas, né? E isso vai incluindo você. Antigamente você tinha que andar com a caixinha de gelo com as insulinas, porque não... O meu pai chegou a fazer teste de glicemia de urina numa fitinha, né? E isso tudo excluía... Já vem a evolução, né? Isso tudo excluía mesmo as pessoas, né? Mas graças a Deus, com a medicina evoluindo, a informática evoluindo, graças a Deus nós temos cabeças pensantes maravilhosas. E a diabético, hoje a diabetes, você é tratado para lhe incluir. Né? Uma coisa simples, doutora, que eu acho que ajuda demais é a contagem de carboidrato. Com né? certeza. Você faz ali a contagem de carboidrato. É porque as pessoas ligam carboidrato à massa e esquecem do açúcar, né? A questão da contagem de carboidrato, principalmente no paciente diabético 1, mas isso também é válido para todos, né?
é uma forma de você ajustar o que você está ingerindo à necessidade de insulina. Então, você vai adequar o uso da insulina à quantidade que está sendo consumida de carboidrato, né? Até complementando o que o vereador colocou, essa questão, hoje a gente dispõe de boas medicações, cada vez mais vem surgindo novas classes, né? Então, a gama de opções de medicação para tratamento já é bem maior. De insulinas também, hoje já tem os análogos de insulina, né? Houve uma grande evolução nesse sentido, né? Muitas pesquisas e o surgimento realmente de novas insulinas, a praticidade na aplicação, né? Realmente, hoje a gente já tem disponível as canetinhas, existe até a forma de administração com as bombas de infusão de insulina, né? Também a gente já tem mais de vários modelos, né? E permite ao paciente ter um equipamento lá com liberação contínua de insulina e ele só vai ajustando a dose, né? Formas também de monitorização, hoje a gente já tem disponível no mercado, isso mais de né, equipamento que você não precisa ficar necessariamente fazendo a glicemia, você pode fazer a glicemia capilar, né, mas você também tem outras formas de monitorização que você não precisa ficar necessariamente fazendo a punção. Fritar, né? Então, exato. Então, assim, a gente tem várias formas, tanto de monitorização como de tratamento, não justifica nos dias de hoje fugir dessa abordagem, né? Se sentir Agora, diferente, né? O grande desafio realmente é a implementação de tudo que a gente dispõe hoje para a população como um todo, né? Exato. Isso aí é a nossa busca, né? Realmente levando sempre a discussão em fóruns, em grupos sobre como levar cada vez mais para que a população realmente tenha acesso, né? a todas esses essas avanços, formas né? de tratamento, exatamente. A gente vai fazer agora mais um intervalo, mas já a gente continua o nosso bate-papo. O programa é Direito de hoje falando sobre saúde, mais precisamente sobre a diabetes, sobre mais um projeto que tramita aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, ofertando exatamente esse atendimento, essa condição às pessoas portadoras da doença. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Inicia agora o nosso terceiro e último bloco do programa Direito de hoje. A gente volta a falar, né? Estamos falando mais uma vez sobre saúde, com foco na diabetes. Participa com a gente o vereador Luiz Gadelha, ele é que é o autor da proposta desse novo projeto de lei ordinária que tramita aqui na Câmara Municipal. Quando o senhor diz dentro do projeto, vereador, a questão de instituição das políticas municipal de prevenção do diabetes e assistência integral à saúde das pessoas portadoras da doença, a gente sabe que em conjunto há a prevenção, que é o que a gente já vem tratando, né? Então, diante dessa sua proposta, que tipo de iniciativas, que tipo de atividades devam ser realizadas no município após a sanção dessa lei, até para que se leve cada vez mais informações às pessoas? A informação é importante, né? Principalmente na diabetes, né? Aqui a gente está querendo trazer a responsabilidade para o município, para que não fique o jogo de empurra, né? Mas aqui a gente não está trazendo só a responsabilidade para o município, nós também estamos trazendo a responsabilidade para o portador de diabetes, para o pai do portador de diabetes, para a mãe do portador de diabetes. Sociedade como um todo, né? Porque às vezes você cobra do setor público, mas você não dá a contrapartida, né? Você acha que o público tem que fazer tudo. Aqui não. Num projeto aqui que a gente está colocando em pauta, uma coisa que eu acho extremamente interessante e também puxa a responsabilidade para o cidadão é a aferição do material que a gente está fornecendo para o portador de diabetes. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo das fitas. Eu sempre digo, viu, doutora, que as fitas para o portador de diabetes tipo 1, ela é tão importante como você beber água. Porque você não pode aplicar insulina se você não fizer a ponta de dedo. Você não pode aplicar insulina se você não souber qual é a glicemia que está no seu sangue naquele momento. Então, a fita é importantíssima. Então, o que às vezes acontece, né? Hoje, como acontece? O município fornece as fitas
e ele não tem um controle. Não sabe se realmente a fita está sendo usada, não sabe realmente se a fita está na sua destinação correta. Aqui no projeto a gente pede essa fiscalização. Para quê? Para que aquela fita que eu receba, eu preste conta lá na regional onde eu recebi. No posto de saúde eu recebi. Se eu recebi quatro caixas de fita, eu tenho ali 200 fitas. Então, aonde a gente tem uma experiência muito interessante é no Instituto da Criança Diabética no Rio Grande do Sul. Como é que eles fazem? Isso também eu vou até dar uma sugestão depois para a secretária de saúde. Como é que eles fazem lá? Que eu achei extremamente interessante. No começo eu fiquei chocado, mas depois eu vi que eles estão fazendo correto. Entendeu, né? Entendi porque eu estou vivendo essa realidade. Né? O que acontece? Eles dão a fita, mas para ele renovar aquele estoque da sua fita, você tem que trazer a usada. Usa, faz a ponta de dedo e guarda. Para quê? Para que o município tenha um controle. Né? Isso aí a gente também pode fazer com as insulinas. Traz a caixinha usada da insulina. Por quê? Porque se não tiver o bom uso, está faltando para alguém. Exato. Né? Eu sempre digo que o lençol é curto. Se a gente cobre os pés, a cabeça fica descoberta. Se a gente cobre a cabeça, os pés ficam descobertos. Então a gente tem que economizar. A gente tem que ter muito cuidado. Para que o maior número de pessoas portadoras de diabetes, o maior número possam de ser crianças assistidas, né? tenham assistido. Então, o projeto não é só pedir, não é só exigir. Também informar, não é nem informar, é sugerir. Sugerir. Né? E também trazer a responsabilidade para cada um. Por exemplo, nós fizemos aqui na Câmara Municipal uma audiência pública para debater, para discutir, e convidamos muitos portadores de diabetes tipo 1, convidamos muita gente, vieram poucas pessoas. E eu fui um que fiz meia culpa. Eu digo, olha, na hora de cobrar, na hora que está faltando os insumos, na hora que está faltando a agulha, na hora que vocês ligam para a gente, o Estado não dá, o município não dá, mas na hora que a gente precisa de vocês para mobilizar, para que se debata, para que se debata, para que se traga para a Câmara Municipal, para que o prefeito veja como é que está, ninguém vem. Né? Então, eu fiz essa meia-culpa por nós mesmos, que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente está sentindo isso na pele. E é um direito do cidadão. A Constituição Federal é muito clara no artigo 196. O ECA também é muito claro no seu artigo, no Estatuto da Criança, é muito claro. Mas, nesse projeto, eu quero contrapartida também da sociedade. E isso é importante, né, doutora? Porque a gente sabe que a realidade, quando se fala da questão pública, acontece sim das faltas de medicamento, ou então a falta do profissional para que se dê aquela assistência. Então, quando cada um colaborar e fizer a sua parte, eu acho que a gente reflete na vida do outro. Isso, com certeza. Essa questão, né, isso aí já entra para a questão da gestão de recursos, e o diabetes é uma doença crônica em que o investimento é muito alto. Ele é menor, bem menor na parte preventiva, né? Então, se a gente conseguir prevenir adequadamente, com certeza a gente vai evitar um custo bem maior com relação a internamento, tempo de internamento, né? Vagas, hospitalização, internamento em UTI. Então, no instante em que a gente evita que o paciente infarte, que ele tenha um AVC, a gente está evitando esses custos bem maiores a longo prazo, né? Mas, por outro lado, a questão preventiva, ela também demanda custo. Essa questão da monitorização é um custo. A gente sabe que o paciente diabético ele tem dificuldade realmente de ter acesso a isso, mas a gente tem que buscar meios de otimizar para que o maior número possível de pessoas tenha acesso a isso. É um direito do cidadão. Agora, essa questão, por exemplo, de organização, se o paciente precisa fazer uma monitorização com a glicemia capilar 6 vezes ao dia e ele dá uma contrapartida que realmente ele está fazendo, ao passo que tem outro que já usa uma medicação, não necessariamente precisa fazer esse número de glicemias, faz uma glicemia numa quantidade menor, no horário adequado, ele podendo dar esse retorno, é importante, realmente. É importante o paciente se sentir participativo do processo, né? Ele não pode realmente, como foi colocado, só receber, ele tem que participar, não só da questão
também da discussão das opções de tratamento, ele deve fazer parte disso aí, deve ser discutido aquilo que está acessível para ele, aquilo que ele vai conseguir otimizar em termos de tratamento. Então, sempre eu acho que o paciente ele tem que fazer parte do contexto e discutir e realmente dar esse retorno também. É muito importante. Só para colaborar com a doutora, o paciente compensado, ele sai muito mais barato para o Estado do que o paciente comprometido. Ele sai infinitamente mais barato, em todos os aspectos, até na questão familiar. Então, a gente tenta passar isso para o poder público, nós estamos lutando dia a dia para que as pessoas portadoras de diabetes tenham uma vida melhor. E a sociedade como toda a questão da consciência, né? A gente está chegando no final do programa, mas eu gostaria, doutora, que a gente pudesse, antes mesmo de fazer as considerações finais, a senhora como especialista na área, qual é o conselho que hoje é importante ser dado à sociedade como um todo? Independente de eu ter pessoas na minha família, né, portadores da doença ou não, se eu sou nova ou já estou na minha fase adulta, ou se eu sou adolescente, ou se eu sou a mãe de uma criança que estou suspeitando de alguma coisa, qual é o conselho que a gente dá em relação, assim, qual o cuidado que você precisa para se prevenir, né, em relação a essa atenção e saber ou não quanto à doença diabetes? Pronto, então, primeira coisa que eu colocaria assim que vale para todos, né, é buscar hábitos saudáveis, né, é buscar a prática de uma alimentação saudável, a prática regular de atividade física, né, evitar o excesso de peso, se já está com sobrepeso ou com obesidade, buscar um acompanhamento, intervir nisso aí, não se acomodar nesse sentido. E controle dos fatores de risco, né? Controle da pressão arterial também, controle do colesterol, né? Você buscar hábitos saudáveis, saber como está, buscar avaliação também, isso é válido, né? Uhum. E se você já tem um diagnóstico de diabetes, buscar tratamento, buscar acompanhamento, né? Porque tem como se realmente prevenir complicações. Mas tem que ter um controle adequado, não deixar só para a hora que já estiver sentindo, porque quando você começa a ter os sintomas, já é sinal de complicação. Então, é antes disso, né? Então, a gente tem que buscar esse controle realmente adequado. Ok. Vereador, a gente agradece a participação, né? Parabeniza pela iniciativa. O senhor pode utilizar esse espaço agora de final do programa da melhor maneira, né? Através de uma informação ou qualquer outra iniciativa. Fique à vontade. Queria agradecer a TV Fortaleza pela sua oportunidade. Queria agradecer a doutora Rebeca, que é uma especialista no assunto. E queria dizer que a diabetes, para mim, ela não é uma bandeira partidária, ela não é uma bandeira política, ela é uma bandeira de vida, né? O que eu fiz antes, o que eu faço agora, eu vou fazer pelo resto da vida. Então, não vou medir esforços, não vou ter medo de ninguém, vou enfrentar tudo e a todos para que as pessoas portadoras de diabetes tenham uma vida melhor. Principalmente o portador de diabetes tipo 1, que são pessoas de 0, na sua grande maioria, de 0 a 21, 22 anos de idade, que são pessoas que tomam insulina 3 ou 4 vezes por dia, são pessoas que têm que fazer o ponta de dedo de 5 ou 6 vezes por dia, são pessoas que são furadas 9 a 12, 13, 14 vezes por dia, são pessoas que o município hoje dá uma agulha de 7 milímetros e a gente já tem no mercado uma agulha que custa 75 centavos de silicone de 4 milímetros. Então, eu não vou medir esforços, eu vou lutar com todas as minhas forças, para porque poder eu colaborar, tenho isso né? dentro de casa, sei a dificuldade que a gente passou, sei que é uma doença extremamente cara e a grande maioria das pessoas não tem condições. Se nós não tivermos o apoio do município, não tivermos o apoio do Estado, o apoio da União, se nós não tivermos o apoio do poder público, será muito difícil a gente dar uma vida digna para essas pessoas. Isso é bandeira de vida. Vou lutar 24 horas por dia. Parabéns. Doutora Rebeca, muito obrigada, né? A gente sabe agradeço. assim, que essa rotina dos médicos de agendas, de
de consultório, é bem complicado, a gente sente isso na pele quando a gente precisa fazer esses convites e a gente também reconhece e agradece quando a gente consegue ser atendido e que a gente possa trazer aqui pessoas que venham colaborar com a gente no nosso intuito, né? Que é como eu sempre costumo dizer, que se é lei, se é direito, você tem que cobrar, você tem que conhecer. Mas agradecer exatamente pela senhora poder estar aqui conosco participando e trazendo mais informações. Eu que agradeço a oportunidade, né? Divulgar, discutir diabetes, para mim é sempre um prazer. Viu? A gente vai ficando por aqui hoje no programa Direito. A gente voltou a falar sobre saúde, sobre questões relacionadas à diabetes. Porque essa é a nossa proposta aqui do programa, levar para você informação, conhecimentos e informar quanto aos seus direitos. A gente vai ficando hoje por aqui, mas não esqueça, a gente tem um encontro marcado, sempre inédito, o programa às sextas-feiras, às 9 horas, aqui na sua TV Fortaleza. E não esqueça, se é direito, você deve cobrar. Obrigada por sua companhia. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.